Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou aluna do oitavo semestre do curso de Direito do Unisal Lorena e desde o segundo semestre eu faço parte do clube de argumentação. Por isso que eu vou apresentar para vocês hoje uma pequena oficina sobre clareza e organização da argumentação. O que eu vou falar hoje é uma mescla de duas outras oficinas que a gente teve lá no clube de argumentação, que foi com a professora Marcilene e com a Nádia Nogueira. A Nádia, ela é uma estudante da USP em São Paulo e ela participa de debates nacionais, de competições de debate. E esse vídeo é mais voltado para o pessoal do primeiro ano, que vai debater esse semestre, né, que vai participar do clube. E eu espero que eu possa ajudar vocês um pouquinho. E então, vamos começar? Para a gente falar do debate em si, a gente precisa entender o que é a argumentação, qual é o conceito de argumentação. A argumentação, gente, é um processo de construção e desconstrução de ideias, a fim de fazer com que outra pessoa acredite na nossa posição. Então, como se fosse um joguinho de bloquinhos. Eu vou montando os meus argumentos e esses bloquinhos têm que ser fortes e eles têm que ser resistentes e outra pessoa vem e derruba dois, e eu coloco mais dois. Ou ela derruba um, eu coloco mais três. Então é sempre esse desmontar e montar, porque os nossos argumentos, eles têm pontos fracos e têm pontos fortes, igual o da outra pessoa. Com esse conceito, a gente entende que existem dois efeitos e um efeito colateral, digamos assim. Como efeito principal, a gente tem o convencer e o persuadir. Quando a gente convence alguém sobre alguma coisa, é incutir a ideia daquilo. Então, fazer a pessoa pensar daquela forma ou seguir aquela ideia. Quando eu falo em persuadir, é levar a pessoa a tomar certas atitudes. Então, por exemplo, se eu faço um discurso sobre vegetarianismo e eu consigo convencer uma pessoa, ela vai pesquisar sobre isso e vai cada vez mais defender a causa. Agora, se acontece a persuasão, nesse caso, a pessoa ela vai acabar se tornando vegetariana, porque eu passei do nível de convencer. Além disso, eu fiz ela ter uma atitude, que é parar de comer carne. Com efeito colateral, todos os argumentos que forem contrários a essa ideia, eles se tornam incompatíveis. Então, se uma pessoa ela é persuadida a parar de comer carne, se uma pessoa vier falar sobre os benefícios, por exemplo, da proteína animal, ela não vai aceitar aquilo como algo válido e ela vai repelir. Para a gente chegar nesses efeitos, é preciso que a gente tenha argumentos relevantes, ou seja, argumentos que sejam embasados em teoria e em outras posições, e também simplificar esses argumentos. Então, assim, a gente apresenta argumentos técnicos, argumentos científicos que são provados por estudos, mas de uma forma simples. Então, assim, não é simplicidade de senso comum. Senso comum a gente não quer de jeito nenhum, a gente exclui. Senso comum são bloquinhos muito fáceis de você excluir e muito fácil de você derrubar. Então, a gente nunca pode senso comum dentro de um debate acadêmico, um debate jurídico, mas sim argumentos relevantes e que sejam simples para entender. Agora, quando eu falo de clareza, eu quero que vocês tenham em mente que a clareza tem que ser nas palavras, na fala e nos argumentos, na construção dos argumentos. Nessa questão dos argumentos, a gente tem que entender que a clareza e organização, elas estão entrelaçadas. Uma não existe sem a outra. Então, se eu tenho um argumento desorganizado, que eu só vou jogando informações sem conexão, a minha argumentação não vai ser clara, a minha construção da argumentação não vai ser clara. E eu preciso dessa construção, dessa organização, para poder ter clareza na hora que eu for argumentar e expor minhas ideias. No segundo momento, quando eu falo em clareza quanto à palavra, eu estou falando da fala, de uma questão mais técnica e não tão subjetiva como a questão dos argumentos. Então, nessa questão da fala, das palavras, a gente precisa tirar os vícios de linguagem. Por exemplo, eu acabei de falar um isso a gente tem que tentar evitar ao máximo. E a fala também tem que ter uma velocidade linear, então ela tem que estar sempre do mesmo jeito. E ela não pode nem ser muito rápida, nem ser muito devagar.
A minha fala, geralmente, ela é bem rápida, então eu sempre tenho que pensar para falar e falar com calma para poder falar tranquilamente e mais devagar, porque senão as pessoas não entendem o que eu tô falando. Então, se elas não entendem, como que eu vou persuadir elas e como que eu vou construir ideias? Eu não consigo. Por outro lado, se a fala for muito devagar, com muitas pausas, como eu acabei de fazer, a pessoa acaba não ficando presa naqueles argumentos, naquela fala. E se a pessoa não escuta o que você fala, você nunca vai conseguir fazer com que ela siga suas ideias e acredite no que você acredita. Outra questão também importante para ter clareza é ter segurança com o tema. Se eu não tenho segurança com o tema, eu me perco nas minhas ideias, eu começo a gaguejar porque eu vou acabar ficando nervosa. Porque debate também é muito isso, de controle emocional, você entender, você se conhecer e ter calma em algumas situações específicas. A segurança do tema, ela vem de você estudar. Então, se você estuda o tema, se você conhece o tema, você tem segurança. Outro ponto também, além de estudar, é entender com bastante detalhes os pontos fracos e os pontos fortes do seu tema, porque todo tema tem pontos fracos e pontos fortes. E vocês precisam entender os fracos para vocês poderem achar argumentos que possam cobrir esses pontos fracos, e os fortes para vocês sempre reforçarem ele na hora do debate e sempre indicarem, puxarem a sardinha, digamos assim, para eles. E também, nessa questão da fala, a gente precisa conhecer o nosso público. Quais palavras e expressões a gente vai usar. Exemplo simples. Um advogado no escritório. Chega um cliente e relata um problema para ele. Ele vai ter que explicar a solução daquele problema de uma forma que aquele cliente entenda. Um cliente que não é da área do direito. Então, ele vai ter que explicar com palavras que não sejam tão técnicas e de uma forma que aquele cliente, vai entender. Agora, esse mesmo advogado dentro de um congresso só para operadores do direito. Então, tem juiz, delegado, desembargador, outros advogados. Ele pode falar de uma forma mais técnica, ele deve falar de uma forma mais técnica, porque falar de forma técnica, nesse caso do congresso, nessas situações específicas, ela traz legitimidade. E quando você tem legitimidade na sua fala, legitimidade decorre da clareza e decorre de argumentos bem feitos, você consegue persuadir e trazer aquele ouvinte para o seu lado para seguir as suas ideias, que é o intuito da argumentação, como eu tinha falado no começo. Então, o importante da clareza é conhecer o público, segurança com o tema, cuidado com os vícios e com a velocidade da fala. É basicamente isso. Agora, quanto à organização, vocês vão ver que tem muita coisa que eu falo em clareza que eu falo também na parte de organização, porque elas são muito entrelaçadas. Na organização, a gente precisa entender o tema e o seu contexto. Por exemplo, teve um ano, em alguns semestres, que a gente fez um debate sobre a privatização do sistema carcerário. Então, a gente tem um tema grande, privatização do sistema carcerário. Só que dentro desse tema, tem vários subtemas que orbitam em volta dele e que precisam ser estudados porque são pontos que podem ser perguntados e podem ser questionados. Por exemplo, por que a gente fala em privatização nesse caso? Um argumento que pode ser usado é a questão da insuficiência do Estado. Então, o Estado ele não consegue fazer com que as pessoas que precisam cumprir pena as cumpram. Porque a gente tem penitenciárias muito lotadas, porque a pena não está tendo sua função cumprida, que é de ressocialização, porque aquelas pessoas voltam a delinquir. Mas, por outro lado, também, a gente tem que... O que aquele ente privado vai fazer com algo que é do público, que é do Estado, que é o Estado que deveria gerir?
como que vai delegar essa função, como que vai ser feita a fiscalização, porque o particular, ele, querendo ou não, tá ligado ao lucro, ele quer o lucro com aquela penitenciária, então como que vai fazer para ter o controle? E a dignidade da pessoa humana. Então, assim, dentro do tema de privatização, a gente vê que tem vários subtemas rondando ali e que devem ser estudados e devem ser entendidos na hora do debate, porque são pontos que pessoas podem perguntar, pessoas de fora, como o próprio adversário dentro do debate, né? Para entender o tema e para entender a argumentação, é necessário escutar o outro. Porque quando a gente escuta o outro, a gente identifica os erros e também responde conforme foi falado. Se você não vai escutar a outra pessoa, o que a outra pessoa tem para falar, você está fazendo um monólogo. Se são 2 monólogos, não está chegando ao intuito do debate, que é argumentar, cada parte argumentar o seu lado. E já aconteceu muito nos debates do ano passado, de um grupo perguntar para o outro e o outro responder de uma forma totalmente diferente. E isso a banca repara, e isso acaba perdendo alguns pontos. Então é importante sempre escutar o outro, até porque se o outro desliza na resposta, por exemplo, é algo que você pode usar mais pra frente, na hora da réplica ou na hora das alegações finais. Próximo ponto, dividir entre as pessoas o que cada um vai pesquisar. Então, todo mundo tem que saber tudo sobre o tema, em geral, assim, em geralzão. Mas certas pessoas ficam responsáveis por pesquisar um determinado tema dentro do macro. É que no debate desse ano vocês vão ser em duplas, né? No do ano passado eram 4 pessoas. Era um grupo de 4 ou 5 pessoas. Então, aí dava para dividir melhor essa questão do tema e dos argumentos. Mas se você, mesmo na dupla, fica cada um incumbido de determinados aspectos, vocês conseguem focar bem em cada um. E trocando ideias sempre, fazendo sempre reuniões para discutir essas ideias e para discutir os pontos que vocês estão achando relevantes. É bem importante também ter essa comunicação forte. Outra coisa importante, além de dividir o tema, é delimitar a função dentro do debate. Sentar e falar quem que vai fazer as alegações iniciais, quem vai fazer as finais, quem vai fazer as perguntas. Porque lembrando, eu não sei se vocês leram o edital, quem faz a pergunta depois faz a réplica, né? Que é a resposta da resposta, digamos assim. Porque quando você delimita a função de cada um, a gente vê um debate organizado, que a pessoa já vai saber o que tem que fazer, e ela consegue se organizar com suas ideias e isso gera uma clareza maior. Uma dica que eu achei ótima, que a Nádia deu e que sempre eu tenho usado nos debates, é dividir o tema. Então, eu divido o tema em 3 pontos: ideia, fundamento e referência. A ideia é o que eu quero fazer o outro acreditar. Qual que é o tema do debate, qual que é o meu posicionamento dentro do debate. O fundamento é a explicação. Então, como que aquilo por que aquilo é verdade, por que o outro está errado. A referência é a mesma coisa que demonstração. Isto é, como que isso vai se encaixar, esse tema vai se encaixar no mundo real. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Se a gente fosse debater sobre tecnologia e crianças, tem alguns estudiosos que falam que as crianças não podem ficar muito tempo expostas a telas, né? Computador, celular e televisão. Então, supondo que seja esse a discussão que vai ter no debate. Qual que seria a ideia da tese? A tese é quem defende a tecnologia para criança, tá? Em antítese é quem é contra crianças e tecnologia, vamos colocar assim. A ideia da tese seria que a tecnologia é boa para uma criança e ela é necessária. Qual que é o fundamento? O fundamento é que a tecnologia, uma criança que fica exposta ao celular, ao computador, enfim, ela tem um desenvolvimento maior da coordenação motora fina. Qual que é a referência? Pega um estudo. Estudo da universidade tal comprovou, pega dados
é isso que é a demonstração. Como que esse tema, essa ideia, com esse fundamento está sendo aplicado na prática. Qual que é a demonstração dele, a referência dele. Agora, essa divisão em ideia, fundamento e referência, dentro do mundo jurídico, ela pode ser como norma, fato e direito. Quando a gente fala em norma, por que é verdade aquilo? Por que aquele instituto dentro do direito ele surgiu e ele é necessário? Qual que é o fato? É uma notícia, é a jurisprudência, são dados. Por exemplo, reforma na CLT, que foi o meu primeiro debate até. Por que é verdade não? Então, por que vai ter a reforma na CLT? Por esses motivos. Qual que é o fato? Alteração legislativa, alteração nas dinâmicas sociais. Qual que é o direito? Aí pega a lei nova e a lei antiga e faz uma comparação. Então, é sempre assim. Ideia, fundamento, referência, ou no caso do nosso meio, norma, fato e direito. Certo, gente? Gente, eu vou parar aqui, por aqui. Igual a gente tinha combinado de fazer 2 vídeos para não ficar muito maçante. Mas daqui a pouco eu volto.